Boas-vindas a mais uma análise explicativa. É sensacional ter a companhia de quem curte e entender as engrenagens escondidas por trás daquelas histórias inesquecíveis. Hoje, o nosso foco recai sobre um conceito absolutamente fundamental. Toda narrativa, por mais simples ou maluca que seja, inevitavelmente vai alcançar um destino final. Mas o grande detalhe é que é o caminho escolhido para chegar até lá que molda inteiramente a experiência de quem está assistindo ou lendo. O jeito como os eventos são organizados pode transformar uma historinha reconfortante em um verdadeiro quebra-cabeça intelectual. O nosso roteiro de hoje é super direto e tem 4 paradas rápidas. Primeiro, vamos falar sobre a viagem e o quebra-cabeça. Segundo, a narrativa linear, que é o caminho reto. Terceiro, a não linear, o nosso quebra-cabeça. E, para fechar, um comparativo rápido de estruturas. Vamos lá? Seção 1. A viagem e o quebra-cabeça. 2 caminhos para o mesmo destino. Beleza, vamos entrar de cabeça nisso. A essência de qualquer estrutura narrativa se resume a uma comparação bem simples. De um lado, imagina uma viagem de trem em linha reta. O percurso é totalmente contínuo, a paisagem vai mudando aos poucos e o avanço é constante, sem surpresas. Do outro lado, imagina a montagem de um quebra-cabeça. As peças estão soltas na mesa, a imagem completa não faz o menor sentido no início e exige um esforço real para encaixar tudo. Nos dois cenários, a gente alcança o destino final com sucesso, a história acaba. Só que a experiência que o público tem é completamente diferente em cada uma, exigindo posturas mentais e emocionais totalmente distintas. Seção 2. Narrativa linear. O caminho reto. A ordem lógica do tempo. Olha só que interessante a pureza matemática dessa progressão. Existe uma sequência muito clara e totalmente inflexível indo do ponto A para o B e depois para o C. A narrativa linear segue aquele famoso modelo clássico de começo, meio e fim, sem absolutamente nenhuma interrupção na linha do tempo. Se a história diz que o personagem acorda, em seguida toma o seu café e depois vai trabalhar, o público vai ver esses eventos acontecerem exatamente nessa ordem estrita. O foco central aqui é acompanhar de pertinho a evolução constante de quem protagoniza a trama. E isso está profundamente enraizado na nossa cultura, viu? É só pensar na imensa maioria dos contos de fadas. Ou, para trazer um exemplo gigante do cinema, a maior parte do clássico Forrest Gump. Além disso, essa é literalmente a espinha dorsal da famosa Jornada do Herói, do Joseph Campbell. São aquelas histórias que pegam a gente pela mão e vão conduzindo passo a passo pela vida dos personagens, sem aqueles saltos temporais confusos. A grande sacada desse formato mais reto é justamente a simplicidade. É algo extremamente fácil de acompanhar. Mas o ponto principal é que essa estrutura gera uma imersão muito natural. E por que isso acontece? Simplesmente porque ela reflete de forma muito fiel o jeito como a gente vivencia a vida real no nosso dia a dia. A progressão é tão fluida que permite criar uma empatia emocional super direta com os personagens, já que a gente está vendo o desenvolvimento deles em tempo real bem diante dos nossos olhos. Seção 3. Não linear. O quebra-cabeça. O tempo fragmentado. Mas e se a gente simplesmente quebrar o relógio? É aqui que a coisa fica desafiadora. Neste modelo, o tempo é fragmentado. A história abandona aquela linha reta e passa a pular ativamente entre o passado, o presente e o futuro. Para fazer isso, existem ferramentas muito específicas. Os autores usam o flashback para resgatar algo que já aconteceu lá atrás, o flash forward para dar aquele gostinho do que ainda está por vir, ou um recurso chamado in media res, que basicamente significa jogar o público de paraquedas bem no meio da ação, sem preliminares, para só depois explicar como raios as coisas chegaram naquele ponto. E isso ilustra de forma brilhante porque algumas obras viram fenômenos absolutos, daqueles que a gente não para de debater. Filmes icônicos como Pulp Fiction e Amnésia, ou séries super complexas como Dark, dependem inteiramente dessa quebra na linha do tempo. O objetivo dessas produções não é só te contar o que aconteceu, mas revelar as informações de forma cirúrgica. A intenção é esconder e mostrar as peças no momento exato para causar o maior impacto possível. O efeito psicológico de usar esse formato de quebra-cabeça é simplesmente formidável. Em vez de só sentar e assistir passivamente, o público é forçado a ter uma postura super ativa. Essa estrutura joga o engajamento lá pro teto, transformando tudo numa experiência muito mais intelectual. E sabe por quê? O nosso cérebro literalmente libera dopamina quando encontra padrões, então a gente adora bancar o detetive no mistério. Isso demonstra de forma visceral como os traumas do passado moldam as ações do presente. É um convite o tempo todo para que o próprio público tente montar o quadro final. Seção 4. Comparativo rápido de estruturas. Escadas contra teias. O ponto crucial agora é observar qual é a intenção primária de cada uma. E colocando lado a lado, o contraste fica gritante.
Na ordem cronológica, a linearidade obedece ao relógio sem piscar, enquanto a não linear desafia e subverte esse mesmo relógio. Mas a grande diferença está na clareza. A narrativa linear tem uma clareza altíssima, porque o foco está 100% voltado para o que vai acontecer em seguida. Já a não linear abaixa essa clareza de propósito num primeiro momento, justamente para focar no porquê aquilo aconteceu. É basicamente trocar a previsibilidade pelo mistério. E continuando essa comparação, a gente tem abordagens bem diferentes para prender a atenção. O engajamento linear busca aquela empatia emocional direta que a gente comentou. Já o não linear desperta pura curiosidade e instinto de investigação. Visualmente falando, é perfeito pensar na narrativa linear como uma escada sólida. Você sobe um degrau depois do outro com total segurança. Em contrapartida, a não linear opera como uma teia complexa, exigindo que a gente faça conexão entre pontos super distantes, que em um primeiro momento pareciam não ter relação nenhuma. Ter essas distinções em mente, a clareza da escada versus o mistério da teia é um verdadeiro divisor de águas. Isso transforma completamente a forma como a gente consome qualquer livro, filme ou série daqui para frente. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa. A gente viu que a narrativa linear espelha a passagem do tempo e o nosso dia a dia. Mas, parando para pensar no jeito como a nossa própria mente funciona, acessando lembranças, traumas e sentimentos antigos do nada, sem nenhum aviso prévio, qual desses formatos de narrativa melhor reflete a verdadeira complexidade da memória humana? Fica aí o convite para observar com mais atenção as próximas histórias que passarem pela sua tela e identificar se elas estão seguindo um caminho reto ou entregando as peças de um quebra-cabeça fascinante. Um abraço e até a próxima análise.